Imagine chegar em uma cidade, onde a guerra já terminou, mas ninguém realmente venceu, onde as ruas estão dominadas pelo medo, a miséria tomou conta de tudo. Uma doença transformou a vida das pessoas em uma sentença. Agora, imagine que no meio desse cenário, um homem retorna para casa, não como um herói, mas como alguém que carrega marcas de uma vida inteira de violência. Seu nome é Keoma, um pistoleiro mestiço, filho de uma mulher indígena com um homem branco, que cresceu dividido entre dois mundos. E quando ele volta para a terra onde nasceu, ele descobre que a sua própria família está destruída. Mas Keoma não voltou apenas para rever o passado, ele voltou para acertar as contas com ele. Achou alguém mais ligeiro que você? Ainda não. Talvez não encontre nunca. Fala galera, beleza? Eu sou Diego Hermanos e sejam bem-vindos de volta ao canal Cinema Velho, o canal feito para quem ama cinema de verdade. E hoje a sessão é dedicada a um dos westerns mais diferentes, violentos e estilosos dos anos 70. Um filme que mistura faroeste, vingança, tragédia e até elementos quase sobrenaturais. Hoje a gente vai analisar Keoma, de 1976. Um filme que marcou a sua época. Mas será que ele continua tão bom quanto na época ou ele ficou datado? Ficou curioso? Então pega a pipoca, ajeita o fone e vem comigo, porque a sessão já vai começar. Lançado em 1976, Keoma é dirigido por Enzo Castellari, um diretor de peso do cinema italiano, conhecido também por comandar outros clássicos de ação e sobrevivência, como Os Guerreiros do Bronx e o famoso Assalto ao Trem Blindado, filme de guerra que inspirou diretamente o diretor Quentin Tarantino. E aqui em Keoma, quem assume o papel principal é o grande Franco Nero. O filme pertence àquela fase mais sombria, chamada de Western Spaghetti. Aqui, o faroeste já não apresenta mais os duelos de pistoleiros. Existe uma atmosfera mais decadente, um mundo destruído pela guerra, personagens traumatizados e uma violência muito mais amarga. No elenco, além de Franco Nero, temos outros nomes de peso, como William Berger interpretando William Shannon, pai de Keoma. Wood Strode como George, o ex-escravo, mestre de armas. Olga Carlatos como Lisa Farrell, a mulher que Keoma tenta proteger. Donald O'Brien como o cruel ditador da cidade, o Sr. Caldwell. O trio Urso Maria Guerrilli, Joshua Sinclair e Antônio Marcilla como os terríveis meio-irmãos de Keoma e Gabriela Jacobi no papel da mística e sombria velha bruxa. E uma das grandes características do filme é justamente essa atmosfera. Keoma parece um western tradicional, mas ao mesmo tempo ele parece uma história de vingança saída de uma lenda. É um filme sujo, sombrio, violento e extremamente estilizado. Quer se juntar a nós? Eu pagarei bem. Ah, você vai pagar sim. E meu preço é alto. Vamos ver. Yeah! A história do filme se passa logo após a Guerra Civil Americana. Keoma Shannon é um ex-soldado da União, que retorna à sua cidade natal, Skelly. Durante sua cavalgada por uma paisagem árida, cinzenta e lamacenta, ele é seguido de perto por uma figura misteriosa, uma velha bruxa. Ela é a presença quase mística, uma representação física da morte e do destino. Foi ela que salvou Keoma quando ele era apenas uma criança, no dia em que todo mundo do seu acampamento indígena foi massacrado. No caminho para casa, o clima já se mostra pesado. Keoma cruza com um grupo de homens armados, levando cidadãos desesperados para uma mina abandonada. A cidade foi devastada por uma epidemia letal, mas a quarentena ali não é um hospital, é uma sentença de morte. Qualquer um ali com o menor sintoma é banido para as minas. Sem comida, sem água, sem remédio, no meio desses condenados está Lisa Farrell, uma mulher grávida que nem sequer está doente, mas foi jogada na carroça apenas por uma suspeita.
Recusando-se a ver uma mulher inocente sendo enviada para o abatedouro, Kelma não hesita. Ele entra em combate e elimina os capangas com uma precisão assustadora e resgata Lisa. Ao chegar na cidade com Lisa a tiracolo, Kelma descobre que seu antigo lar virou um verdadeiro inferno ditatorial. Tudo é controlado por Caldwell, um ex-oficial confederado e cruel, que governa tudo com mão de ferro. Isso mesmo, Sr. Caldwell. Então conte-me tudo, Slade. Ele atirou em Ben e Charlie, e isso sem ao menos olhar. Ora, não diga bobagens, homem. Não há ninguém que possa acertar um alvo sem olhar para ele. Sem olhar para o alvo? Tá enganado. Há 2 homens que podem fazer isso. Nosso pai é um deles. E o outro é... Mas o verdadeiro golpe para o protagonista é descobrir que os cães de guarda de Caldwell são seus 3 meio-irmãos, Butch, Sam e Lenny. Eles se tornaram os principais assassinos do tirano. Os irmãos sempre nutriam um ódio profundo e um racismo doentio contra Keoma, primeiro por sua ascendência indígena, mas acima de tudo por uma inveja, porque Keoma sempre foi o filho favorito e o orgulho do pai deles. Keoma então reencontrou seu pai William Shannon, um ex-pistoleiro lendário, agora envelhecido, curvado pelo desgaste e que decidiu aposentar as armas por vergonha dos monstros que os filhos biológicos se tornaram e o passado que continua batendo a porta. Achou alguém mais ligeiro que você? Ainda não. Talvez não encontre nunca. Keoma também encontra George, um ex-escravo e um amigo, mestre de armas, que ensinou ele a lutar na infância. George foi totalmente quebrado pela opressão de Caldwell. O grande guerreiro agora foi reduzido ao papel de mendigo bêbado da cidade, obrigado a se rastejar pela lama para sobreviver. Mas você nunca foi homem de beber? Naquela época eu tinha uma esperança. Minha liberdade. Mas a guerra acabou. Agora tem sua liberdade. Eu descobri o que ela vale. É por isso que eu bebo. A presença de Keoma é uma faísca num barril de pólvora. Ele instala Lisa num bordel, o único lugar seguro, e desafia o domínio de Caldwell em uma praça pública. A bravura de Keoma age como um catalisador para os homens ao seu redor. Inspirado pelo ex-aluno, George recupera sua dignidade. Ele joga fora a garrafa, limpa o rosto e pega o seu clássico arco e flecha. A gente vê nos olhos dele que ele voltou a ser aquele guerreiro. E William, ao ver a coragem do filho, percebe que não pode mais ser conivente com aquela covardia do seu próprio sangue. Ele tira as armas do armário e decide lutar. Caldwell, furioso, exige a cabeça de Keoma. E o que se segue é um tiroteio violento, caótico pelas ruas enlamaçadas da cidade. Keoma, o pai e o velho mestre lutam lado a lado, mas a guerra cobra seu preço. George luta bravamente e abate vários capangas com suas flechas, mas é atingido e morre, mas morre como um herói. Ele morre com sua honra restaurada. A situação sai do controle e o cerco se fecha. Em um momento de desespero para salvar Keoma e Lisa, William tenta apaziguar as coisas e se entrega. Mas para o impiedoso Caldwell não existe acordo. Ele assassina o pai de Keoma a sangue frio. E é aí que vemos a verdadeira face da maldade dos irmãos Shannon. Usando a morte do pai como desculpa, Butch, Sam e Lenny matam Caldwell. Mas eles não libertam a cidade, eles se tornam o novo poder. O mal apenas mudou de rosto. Para punir Keoma de uma vez por todas, os irmãos o capturam. Keoma é responsável pela morte de nossos parentes! Ele trouxe o desespero para nossa cidade! E agora? O que devemos fazer com ele? E o que se segue é uma das cenas mais angustiantes e com claras alegorias bíblicas. Keoma é crucificado, entre aspas. Ele é amarrado a uma roda de carroça de madeira. Castigado pela chuva e pela lama, ele é deixado para sofrer em agonia no meio de tudo isso, enquanto Lisa, na casa ao lado, grita de dor entrando em trabalho de parto. A morte e o renascimento acontecem lado a lado. Movido pela força que vem do puro desespero e movido pelo grito da mulher que prometeu proteger, Keoma consegue se soltar das amarras. Gravemente ferido, ele parte para o acerto de contas definitivo, o embate final contra a própria família, e isso acontece nas ruínas rochosas da
cidade. É denso, é triste e com um peso emocional gigantesco. Keoma executa um a um os 3 meio-irmãos, colocando fim ao império de lama da família Shannon. Mas ao regressar correndo ao quarto onde Lisa estava, Keoma descobre a ironia cruel do destino. O bebê nasceu forte e saudável, mas Lisa morreu no parto. O peso da liberdade acabou. A cidade está em ruínas. Na saída da cidade, ele se depara novamente com ela, a velha bruxa, a morte. Reconhecendo o peso de toda a tragédia que ele viveu, Keoma toma uma decisão drástica. Ele entrega o bebê órfão à velha. A entidade, surpresa, pergunta por que ele está deixando a criança para trás. E se ele não tem medo que o menino morra. E é nesse momento que Keoma fala uma das frases mais marcantes e poéticas do final do filme. Uma resposta que quebra o ciclo de posse e violência. Um homem livre nunca morre. Eu não posso, Keoma! Ele morrerá! Ele não pode morrer. E sabe por quê? Porque ele é livre. E um homem que é livre não morre nunca. Sem olhar para trás, Keoma monta em seu cavalo e parte solitário, vagando pelas montanhas sem fim, voltando a ser aquele fantasma errante que sempre foi. Uma das coisas mais interessantes de Keoma é que sua vingança não é apenas contra um vilão, ela é contra uma estrutura inteira de violência e preconceito. Keoma passou a vida inteira sendo tratado como um estranho, e quando ele retorna, descobre que aquela que deveria ser sua família faz parte justamente do problema. O protagonista não está simplesmente tentando sobreviver, ele está tentando descobrir quem ele realmente é. E talvez seja essa a verdadeira batalha do filme. Vá embora daqui. Não tente nos ajudar. Já estamos mortos. É por causa de gente como você que bastardos como Caldwell continuam vivos. O cenário de Keoma é quase tão importante quanto os outros personagens. A cidade parece estar morrendo. Não existe uma sensação de futuro, apenas de sobrevivência. Essa atmosfera do filme, ela tem um caráter quase como pós-apocalíptico, como se o faroeste em si ele estivesse chegando ao fim, e Keoma fosse um fantasma voltando para encerrar a história. A direção de Enzo Castellari não segue o convencional. Ela usa câmera lenta, montagem extremamente estilizada e uma violência que muitas vezes parece exagerada de propósito. O filme constantemente mistura passado e presente, como se as memórias de Keoma estivessem invadindo a narrativa. Mestiço miserável! E claro, não dá pra falar desse filme sem falar da trilha sonora. A música cria uma identidade muito particular para esse filme. Ela não simplesmente acompanha a ação, ela transforma as cenas em momentos quase místicos. É como se a própria música estivesse contando a história de Keoma, um homem que parece estar entre dois mundos, o mundo dos vivos e a lembrança dos mortos. Keoma se tornou um dos filmes mais lembrados dessa fase do final do Western Spaghetti. Franco Nero entrega uma atuação que combina presença física, melancolia e brutalidade. Keoma não é um herói tradicional, ele é um sobrevivente. Não adianta. Não pode salvá-la. E aí, você já assistiu Keoma? O que você achou desse estilo mais sombrio e experimental do faroeste? Porque aqui não temos apenas um pistoleiro procurando dinheiro. Temos um homem tentando voltar para casa e enfrentar a sua própria família e descobrir se ainda existe algum lugar para ele no mundo. Agora eu quero saber de você. Qual é a cena mais marcante de Keoma para você? E você considera esse um dos grandes westerns italianos? Deixa aqui nos comentários. E se você gosta desse tipo de cinema raiz, já deixa o like, se inscreve no canal Cinema Velho e ativa o sininho. Porque aqui a gente não só assiste grandes filmes, a gente entende o cinema. E manda esse vídeo para aquele amigo que acha que faroeste é tudo igual. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, porque aqui, no Cinema Velho, a sessão nunca termina. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou dessa análise, tá aparecendo aí na tela os últimos vídeos lançados aqui no canal. Confere eles lá.